Capítulo 1. Março de 2006. Voltar à montanha. Subir até a geleira no Vale de las Lágrimas em março de 2006, onde está sepultada a fuselagem do F-571, que caiu no sopé das serras de San Hilário, entre os vulcões Tinguiririca e Sosneado, é uma experiência arriscada. Implica um percurso longo, uma subida vagarosa de 2 dias a cavalo, em trilhas improvisadas, com menos de meio metro de largura. O precipício sempre ao lado, numa cordilheira cujas paisagens e alturas mudam de forma contínua, mas onde a vertigem do risco iminente está sempre presente. Avança-se devagar, passo a passo, seja na montanha ou quando se atravessam as correntes impetuosas de água gelada que descem da cordilheira, arrastando tudo no caminho. Parecem querer levar até mesmo as mulas e os cavalos, que cambaleiam, mas não caem, firmando os cascos entre as pedras no fundo antes de dar o passo seguinte. Alguns cavaleiros avançam de olhos vendados para evitar os sobressaltos, confiando no instinto dos animais. A cada trecho surge uma imagem ou algum imprevisto que faz você tremer. Tempestades de neve e ventos irrompem subitamente. Uma mula desliza barrancando abaixo por vários metros, esperneando e levantando tanta poeira que fica impossível observar o desenlace, até que consegue firmar os cascos numa saliência da descida com o cavaleiro curvado e agarrado à crina. Um cavalo tropeça, apoia um joelho na trilha e fica se equilibrando no ar com as patas traseiras sobre o precipício. Uma mula de carga se assusta com a ventania e sai correndo em meio às rochas, galopando montanha abaixo, largando sua carga pelo caminho, enquanto um tropeiro dispara atrás dela a galope. Os códigos já estão se alterando. A vertigem integra a paisagem. O grupo se aproxima da pré-história. 2 dias depois, quando se chega ao Vale de las Lágrimas, a quase 4.000 metros de altitude, no centro da Cordilheira dos Andes, na fronteira entre o Chile e a Argentina, o panorama é grandioso e aterrador. Faz lembrar um anfiteatro monumental. Ao centro, sobre um promontório de rochas, há uma cruz de ferro onde estão enterrados os restos dos mortos no acidente. Ao sul se divisa uma sucessão infindável de montanhas e picos que vão até o Cabo de Hornos, no fim do continente. Ao norte, uma paisagem semelhante se estende até o Panamá, desdobrando seus 7.240 quilômetros de extensão e constituindo um maciço montanhoso mais longo que o Himalaia. A oeste, a visão se choca com um paredão de rochas e gelo de 5.180 metros de altura, a Serra de San Hilário, tão impotente que impede qualquer tentativa de se imaginar o horizonte. Para trás, a leste, retorna-se a Argentina, de onde veio o grupo a cavalo. Os infindáveis picos nevados culminam, na distância enevoada ao leste, no mais alto de todos, o vulcão Sosneado, de 6.000 metros de altura. Nessa paisagem de fim de mundo, reina um silêncio inorgânico, interrompido de vez em quando pela violência do vento e o rangido da geleira. É necessário deixar os cavalos, que precisam descer 1.000 metros antes que o sol se ponha entre as montanhas, para não morrerem congelados. Depois, o grupo tem de caminhar mais 800 metros a oeste da Cruz de Ferro, até o local exato onde a fuselagem do Fairchild está soterrada, no meio da geleira. Falta oxigênio, cada passo exige um esforço maior que o anterior. Náusea, confusão, dor de cabeça, o mal da altitude começa a se insinuar no corpo dos menos acostumados. 4 sobreviventes do acidente de 1972 fazem parte do grupo: Roberto Canessa, Gustavo Cerbino, Adolfo Straut e Ramon Monte Sabella. Acompanha-se também Juan Pedro Nicola, cujos pais faleceram no acidente. Como todos do grupo, ele traz o filho, para que conheça a sepultura onde descansam os restos de seus avós e dos outros que nunca mais voltaram. O filho observa o pai, que está absorto, o olhar perdido nas 5 agulhas de pedra com que o avião se chocou. Quando a geleira fica mais próxima e o paredão de neve da Serra de San Hilário tem suas dimensões aumentadas, os integrantes do grupo precisam se amarrar uns aos outros e colocarem crampons nas solas das botas antes de continuar a subida. A geleira, com a fuselagem bem no centro, está logo ali, atravessada de lado a lado por gretas de 20 a 30 metros de profundidade,
dissimuladas por finas camadas de gelo. 3 montanhistas profissionais vão à frente, sondando o terreno com suas piquetas e bastões. Alguns metros atrás seguem os 4 sobreviventes. A paisagem que Gustavo Cervino viu no dia 13 de outubro de 1972, às 15 horas e 35 minutos, momentos depois do acidente, quando a fuselagem destroçada encalhou no meio da geleira, depois de deslizar a uma velocidade estonteante, zigue-zagueando, chocou-se contra os conjuntos rochosos que surgem em meio à ladeira de neve. Pouco mudou nesses 34 anos. A primeira coisa que ele viu, ao sul, foram as encostas abruptas cobertas de neve e coroadas no alto com as pontas de pedra observadas poucos momentos antes por Juan Pedro Nicola. As mais altas são as dos extremos, e foi contra uma dessas que se chocou a asa esquerda do avião e seu ventre com as do meio, quando se deslocava com os motores roncando ao máximo, numa tentativa desesperada de evitar uma colisão que, àquela altura, com a direção já totalmente perdida, era inevitável. Na direção do oeste, observado do ponto onde se encontra a fuselagem, o paredão de rochas cobertas de neve parece incrustado em posição vertical, humanamente inalcançável, a não ser por uma façanha acima de qualquer lógica, ou ao menos que esteja vivendo em uma sociedade desconhecida. No dia 13 de outubro de 1972, às 15 horas e 37 minutos, Gustavo Cervino, com 19 anos de idade, pertencente ao grupo dos mais novos, vivenciava o mesmo que agora. Sentia falta de ar, não tinha forças, era assolado por dor de cabeça e estava muito confuso. Saiu ileso, mas precisava ajudar o amigo Roberto Canessa, da mesma idade, a escapar da armadilha onde caíra imobilizado debaixo de 2 assentos arrancados inteiros pelo impacto que o deixaram preso entre ferros cortantes e pontiagudos. Imediatamente, os 2 começam a retirar os assentos que prendem os demais, feridos ou ilesos. Para remover alguns cadáveres presos aos ferros retorcidos e aos destroços da fuselagem, precisam amarrá-los pelos pés usando cintos de segurança e arrastá-los de 4 até a neve para deixá-los ali, sem mais, de bruços a 3 metros do desastre. Gustavo corre com determinação para ajudar no que pode. Não há tempo para pensar, apenas para colaborar com Roberto, que enquanto cuida de um ferido, examina o pulso de um moribundo, momentos antes de improvisar um torniquete de emergência para conter o sangramento de Fernando Vasques, que teve uma perna ferida pela hélice da asa direita, que se soltou e avançou na direção do aparelho. Logo depois, ele retorce a tíbia quebrada de Álvaro Mangino, encaixando-a no lugar e afastando-o do caminho. Já foi atendido. Agora é a vez de outro. Um companheiro emaranhado entre ferros, tremendo, com uma ferida na barriga que logo se ergue para mostrar a Gustavo o tubo de metal cravado em suas entranhas. Não está doendo, só sinto frio, diz Henrique Plateiro. Hoje está tudo intacto, como se o tempo tivesse congelado. Não há ferrugem nos restos do avião espalhados pelo local. Na asa esquerda, partida ao meio exatamente onde ficava a hélice, brilham com nitidez as velhas inscrições, o lugar de fabricação, a data, as instruções técnicas. O céu se fecha de repente e o grupo decide voltar 800 metros até o promontório de pedra onde está a cruz de ferro, ao lado da qual se montaram 2 barracas especiais para a montanha. Nuvens escuras avançam ameaçadoras, anunciando o vento e as tempestades de neve que logo fazem as barracas sacolejarem como se fossem arrancá-las do chão. Adolfo Straut, que em 1972 pertencia ao grupo dos mais velhos, com 24 anos, anuncia a eminência de uma avalanche. Observa com atenção e logo depois de fazer sua advertência, ele mostra para a filha, Alejandra, como se produz um gigantesco desprendimento de neve acumulada no grande paredão a oeste, que provoca a sua passagem um forte estrondo e gera um rastro de vapor. Mas agora eles estão a salvo, a 800 metros de onde se encontram os destroços do avião de 1972. De pé, junto à cruz de ferro, com o braço sobre o ombro de Roberto Canessa, Gustavo Cervino vibra como se estivesse vivendo um presente contínuo. Na noite anterior, no acampamento de El Barroso, numa barraca de montanha que dividiu com um de seus filhos, no meio do caminho para o Vale de las Lágrimas, Gustavo não conseguiu dormir, assolado por náuseas e pesadelos. Ao amanhecer, ele monta seu cavalo e sobe em silêncio,
isolando-se no tempo. Quando consegue enxergar o Vale das Lágrimas, já está a bordo do F-571. Seu relato, agora, se mescla com suspiros, intercala-se com recordações tão vivas que ele chega a sentir que está dando um passo atrás, como em 1972, para se afastar dos destroços fantasmagóricos do avião partido. No instante em que a aeronave se chocava com a agulha de pedra, às 15h30, depois de despencar por uma coluna de vácuo ilimitada, Gustavo livrou-se inconscientemente do cinto de segurança e ficou de pé no corredor, segurando com toda a força os suportes metálicos que delimitavam os bagageiros, para não voar com o choque. Sentiu o impacto e logo depois os assobios do vento gelado e da neve que castigavam sua cabeça, as costas e as pernas, e contou os segundos intermináveis que o corpo partido do avião levava patinando sobre o gelo até parar abruptamente, esmagando assentos e pessoas contra o compartimento de bagagens e os dos pilotos. Roberto Canessa sente o impacto da asa contra as rochas e agarra a poltrona à sua frente com todas as forças. Surgem em sua mente imagens soltas, impetuosas e confusas, que o encaminham a um único desenlace. Ele está protagonizando um acidente aéreo na Cordilheira dos Andes. A qualquer momento, ele se espatifará contra a montanha e conhecerá o que se esconde do outro lado da vida.